galera, então vamos lá para colocar em dia os nossos estudos, começando aqui pelo índice futuro. Bom, índice aí tivemos, né, o final do mês de junho, entramos no mês de julho. Já ajustei aqui máxima e mínima do gráfico mensal. É bom a gente dar uma olhadinha aqui nesse gráfico mensal, dar uma visualizada nele para sairmos um pouco, né, do tempo gráfico de curtíssimo prazo aí, né? Às vezes a gente fica só 5 minutos, 2 minutos e esquece que existe tempos gráficos maiores. Então é sempre bom ter uma ótica aqui de tempo gráfico mensal. Semanal também já ajustei aqui máxima e mínima da semana anterior, e aqui a gente já começa a perceber que depois aí de 8 semanas seguidas, né, do preço correndo na ponta compradora, entregando alvos, vindo aí cutucar aí a máxima do ano de 2022, agora nada mais justo que ele começar um processo corretivo. Esse processo corretivo, claro, caso ele venha fazer a correção da última perna, né, de alta que ele fez, tem até 61,8 deste movimento aqui para fazer uma correção, né, para depois aí retomar a tendência de alta. Claro que é isso que a gente não quer, né, mas é o que pode acontecer. O que eu vou estar trabalhando aqui, né, em termos de retração de FIBO do gráfico semanal, fica mais visível aqui pelo gráfico diário. Então estou pegando aqui aquele processo da rolagem que tivemos o gap e essa região de topinho que ele fez, e vou trabalhar com esse FIBO aqui, cujo a região de 61,8 está lá no seu 118,902, beleza? A gente percebe também que as médias móveis, né, já começaram a trabalhar aqui nessa região, então tivemos a primeira visita na sua média móvel de 20 desde esse período aqui, então foi um bom tempo sem visitar a média móvel de 20, então agora a gente tem que ver como que o preço vai se comportar. Volto a repetir, isso daqui é apenas o primeiro processo de correção, né? Caso, né, a gente veja esse preço acelerando um pouco mais, a gente tem que alongar esse FIBO, trazendo ele para este fundinho aqui. Então ele sairia daqui e viria para cá, beleza? Pelo gráfico de 60 minutos, a gente observa aí até que aquele movimento, né, que eu achei que realmente já ia se provar na média móvel de 20 do gráfico diário, com aquele pivôzinho no 60, né, ficou esticado e acabou dando uma boa devolvida aí na sexta-feira. Entendendo isso, o que eu posso trazer para o contexto de abertura hoje, já que tivemos, né, uma sexta-feira que acelerou na ponta da venda, né, na parte final do seu pregão ali, posso colocar um FIBO nessa máxima e um FIBO nessa mínima, e aqui vamos ter até uma confluência bem interessante, eu diria aqui, tá? Então eu pego essa máxima, essa mínima, coloco aqui pontilhado para diferenciar, né? O contínuo aqui vai ser o FIBO de mais longo prazo, né? E o pontilhado a gente vai trabalhar para hoje. A gente vai ter uma retração de 61,8 deste movimento aqui nesta região, 61,8, que vai estar praticamente confluindo com a retração de 50% do macro. Trazendo para um contexto um pouco mais de abertura, o que percebemos aí? Que na verdade, né, o índice perdeu, né, uma região de troca de polaridade, né, entregou um movimento em canal na sexta-feira, quando perdeu a sua média móvel de 200, acelerou, trocando polaridade nessa região, né, deixando uma estrutura pré-pronta de continuidade aí para hoje, né, na ponta da venda, cujo eu arriscaria aí como potencial alvo aí a região de 118,902, beleza? Claro que a gente tem que cuidar aqui, não vou sair vendendo qualquer região aqui do índice. O ideal seria aí um novo teste na sua média móvel de 20, né, no gráfico de 5 minutos, e depois trabalharmos aí com movimentos de pivô de baixa nessa região aqui, tá bom? Lembrando que a média móvel de 200 aqui no gráfico de 5 minutos ainda está bem ascendente, né? Então não me assustaria se de repente esse mercado abrisse até com gapzinho de alta aí, fazendo o preço voltar a trabalhar acima dessa região aí. Beleza? Dólar futuro. Dólar também, já fiz o ajuste aqui, né, do mensal, marquei máximo e mínimo para a gente ficar de olho nessa região. A gente percebe que o dólar vem pesado, né, há um bom tempo já aí.
Trazendo aqui para o gráfico semanal, percebemos que tivemos uma frustração de uma retomada de alta, né? Então, a semana aqui eu realmente achei que até o dólar poderia engatar um processo corretivo de toda essa pernadinha de queda aqui. Não foi o que aconteceu, não teve força para isso a princípio. Não, na verdade, ele veio até retestar essa região de fundinho aqui, né? Não tocou milimetricamente nela, mas ainda comentei com vocês que era um potencial ponto aqui para ele vir fazer uma troca de polaridade, quem sabe voltar a um processo, né, vendedor. Trazendo para o contexto aqui do gráfico diário, o FIBO que eu vou trabalhar aqui vai ser esta máxima que ele marcou com esta mínima. Percebemos que ele deu uma parada milimétrica na região de 61,8, né? As médias aqui, assim como no índice, média móvel de 20 veio a ser testada depois de um bom tempo, sem o preço de testar ela aqui, né? Até conseguiu trabalhar acima dessa região aqui, mas como a gente percebe na sexta-feira aí, foi a rolagem de dólar também, né? Entrou uma pressão de venda, voltando a fazer o preço trabalhar abaixo das suas médias no gráfico diário. Gráfico de 60 minutos fica mais evidente aqui, né, a frustração desse movimento do dólar. Tínhamos tudo, né, para ter um movimento mais agressivo na ponta da compra, o primeiro pivôzinho, né, o primeiro pivôzinho de alta, o pivô maior que falhou miseravelmente, entrando pressão de venda aí, vindo entregar o movimento lá no seu 61,8. Trazendo para um contexto de abertura, o FIBO que eu vou trabalhar mesmo é esse daqui dentro do semanal, tá, pessoal? Então a gente tem que cuidar a perda dessa região aí do 4807, né? O ideal é deixar ele romper, pullback e troca de polaridade nessa região aqui, né? Até mesmo para fazer uma troca de polaridade aqui nessa região. Aqui nessa região. Foi aquele primeiro pivôzinho de alta. Seria interessante, né, a gente realmente observar aí a perda dessa região, trocando polaridade para ir vir buscar a região de mínima da semana anterior. Também pontuando aqui, foi a mínima do mês anterior, tá? Então vamos ficar de olho aí nestes possíveis movimentos aqui para vir buscar esse movimento. É a ponta vendedora, a saída de menor resistência, sem dúvida nenhuma, né? Mas talvez essa retração de 61,8 aqui, né, queira fazer uma graça, queira fazer uma graça aqui nessa região, né? Dê um pouco de trabalho, deixando o preço preso entre a retração de 61,8 e sua média móvel de 200 períodos. Beleza? Então vamos lá. Um excelente julho a todos. E tamo junto. Valeu.